Boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma aula de psicoeducação com a nossa expositora, doutora Aline Velasco, sobre o tema suicídio, consequências e profilaxia. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de informar que infelizmente não vamos ter meditação hoje porque houve um problema de conexão com a internet do João. Então nós vamos cantar uma música agora primeiramente e depois começamos a aula. Antes eu queria mandar um beijo para um menininho muito lindo, o Augusto, filho da Aline. Aline, quer dizer, Augusto, um beijo para você, viu? Perto eu quero estar, Senhor, e
Aline. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Augusto veio te mandar um beijo. Manda um beijo pra Vanessa. Ele ouviu o beijo que eu mandei para ele? Obrigada. Augusto, beijo! Beijo! Coisa mais linda, Vanessa, gente. um beijão. Então, até daqui a pouco. É, a palavra é sua, então. Obrigada. Boa noite, meus amigos, meus companheiros, a todos que estão aqui vindo essa noite. Então, a aula de hoje é mais um capítulo que dá continuidade ao tema que nós estamos abordando já há 5 semanas. Essa é a 5ª aula sobre depressão e suicídio. O capítulo de hoje fala sobre o suicídio, as consequências e a profilaxia. Diante dessa situação do suicídio, nós precisamos entender as seguintes coisas que eu vou estar pontuando aqui para gente. O primeiro ponto que a gente tem que ter sempre em mente é que Deus é soberanamente bom e justo. Então, no nosso momento de dor, no nosso momento de desespero, no nosso momento de sofrimento, de dificuldade, a gente tem que se guiar por esse norte, pela justiça e bondade divinas, que estão acima de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer dificuldade que a gente esteja apresentando. Porque se a gente tiver consciência, se a gente tiver certeza dessa bondade, dessa justiça, a gente vai conseguir avaliar a nossa dor com mais conforto e às vezes com um pouco mais de tranquilidade. Nós precisamos também entender que somos seres eternos e imortais, que o corpo físico ele morre, mas o espírito sobrevive. Então o suicídio ele não põe fim ao nosso espírito, ele não põe fim à nossa existência, ele põe fim a esse corpo material que nos acompanha nesse processo reencarnatório atual. Mas o espírito vai continuar. Quando nós desencarnamos, nós vamos para algum lugar. E o espírito, ele habita regiões espirituais de acordo com o seu grau evolutivo e de acordo com as suas afinidades espirituais. Então, no momento do suicídio, no momento do desencarne, esse desencarne prematuro, essa condição em que o espírito se encontra, talvez de muita dor e muito sofrimento, é a condição que o acompanhará após o desencarne. É a condição que o levará para o mundo posterior, para a sua próxima etapa da existência, considerando que a existência vai continuar. Então, o espírito, ele sofre os impactos gerados no corpo físico, por esse mecanismo de morte prematuro, de morte violenta, que normalmente acontece no suicídio, e também assim como o espírito sofre os impactos do corpo físico, talvez o corpo físico, posteriormente, em um outro processo reencarnatório, venha sofrer também todos esses impactos gerados no espírito. Então, a gente tem que ter essa consciência de como que o suicídio funciona de acordo com a vida espiritual, de acordo com o espírito que é imortal. A gente tem que ter ciência disso. No Livro dos Espíritos, na pergunta 944, Kardec pergunta o seguinte: tem o homem o direito de dispor da vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, o suicídio realmente é uma transgressão da lei divina. Dar fim à sua vida, ao seu processo encarnatório, a essa oportunidade atual que nós estamos tendo de crescimento e de aprendizado, é uma transgressão da lei divina. E o que acontece com o espírito após o suicídio? O que acontece após o suicídio? Como que as coisas se transformam depois desse momento, dessa morte? Essa morte prematura, causada pelo suicídio, deixa o espírito muito atordoado. E, na verdade, era um espírito que já vinha muito atordoado, vitimado de dor, de sofrimento.
E essa condição mental impulsiona naturalmente aquele espírito para uma condição de dor, um local de dor, de sombras, de sofrimento, porque é a condição daquela pessoa, daquele ser, naquele momento do desencarne. E lá esse espírito acaba permanecendo até que sejam desfeitas todas essas correntes que o atrelam ao corpo material. Porque aquela vitalidade, às vezes, ainda é muito intensa. Então, a conexão do espírito, a ligação do espírito com o corpo físico, que ele abandonou no momento do suicídio, normalmente ainda é muito intensa. Então, esse é um desencarne que leva a um processo de desligamento mais lento e, às vezes, mais sofrido, em virtude desse corpo ter sido destruído antes da ação prevista pela lei natural. Então, essas são informações que nós obtemos no livro Memórias de um Suicida. Para quem tiver interesse de estar se aprofundando depois e de estar conhecendo um pouco mais sobre essa questão do suicídio e do que acontece com o suicida após o seu desencarne. E o que nós temos de profilaxia? O que nós temos de prevenção? O que pode ser feito para a gente prevenir o suicídio? Né? Alguns tópicos. Claro que a gente sabe que a depressão, que leva normalmente ao suicídio, é um processo amplo, complexo, que exige tratamento, exige acompanhamento, assim como o depressivo grave, que tem sintomas e sinais suicidas, está sendo acompanhado muito de perto. Mas no âmbito da doutrina espírita, nós temos alguns pontos que, quando abordados, às vezes podem clarear, pode auxiliar nesse processo, impulsionar uma compreensão um pouco maior. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos compreender que a dor é um processo reeducativo. A escola de Jesus aqui na Terra, ela prepara o espírito para a construção de um mundo melhor. Nós estamos aqui para essa finalidade, para a construção de um mundo melhor, um mundo de amor e de paz. Então, nós somos chamados a valorizar a vida, a valorizar a nossa vida, a valorizar a vida de todos os nossos irmãos, em virtude dessa transformação que o mundo carece e da qual nós fazemos parte. Então, nós somos agentes ativos dessa transformação do mundo através dessa escola que Jesus nos proporciona. Nós precisamos compreender o sofrimento como um processo educativo e reeducativo da nossa personalidade. Então, o sofrimento ele veio justamente para lapidar aqueles diamantes brutos, para estar ensinando, pontuando muitas vezes na nossa vida aquilo que nós precisamos aprimorar, aquilo que nós precisamos nos reeducar. Por isso que o suicídio, para nós cristãos, é algo de ingratidão para com os poderes de Deus que regem os nossos destinos. Então, a gente tem que ter em mente a nossa posição de aceitação da vontade divina, de compreensão e de proveito que nós devemos tirar dessa lição. Como que nós vamos ser agentes de transformação nesse mundo para que ele se torne um mundo de amor e de paz? Nós temos que ter também certeza que a vida continua. Essa é uma certeza que naturalmente impulsiona o ser, aquela pessoa que se encontra doente, que se encontra nessa proposta de finalizar a sua vida num momento mais precoce. Porque quando nós temos a certeza de que existe uma vida futura, quando nós estamos abreviando os nossos dias, o resultado disso fatalmente vai ser o oposto do que a gente espera. A gente vai estar se libertando de um mal para incorrer no mal pior, no mal talvez mais longo, talvez mais doloroso. Então, a certeza da continuidade, a certeza de uma vida futura, é algo que nos conforta nesse momento de dor, de sofrimento, no momento que passa pela nossa mente a possibilidade de um suicídio. E essa certeza faz com que nós, às vezes, recuemos. Olha, eu sei que a vida continua, que depois disso aqui, o suicídio não vai acabar com toda essa dor e com esse sofrimento. E muito provavelmente, possivelmente, eu estarei entrando em um processo de dor e de sofrimento talvez ainda maior. E talvez para o qual eu não consiga encontrar uma solução de imediato. Não existe solução imediata para tudo.
Então a gente tem que ter ciência disso. Assim como não existe aqui na Terra, muitas vezes nós nos vemos em situações que nós nos achamos que nos vemos sem saída. Isso vai continuar com o nosso espírito depois do desencarne. Então Jesus nos traz a seguinte mensagem: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso é luz e conforto realmente para as nossas almas, para as almas em dor, para as almas que estão passando por um processo de sofrimento. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos trazer algumas observações a respeito dessa mensagem de Jesus. O Espiritismo, ele demonstra para a gente a causa e o objetivo dos sofrimentos. A partir desse momento que a gente tem conhecimento da causa, da finalidade, por que sofremos, por qual motivo estamos envolvidos naquela teia enorme de dor, de desespero, de angústia, a gente passa a ter uma compreensão melhor do nosso processo evolutivo. Então, essa é uma das finalidades do objetivo. O homem que compreende o sofrimento, ele aceita sem lamentações. Assim como, às vezes, um trabalhador tem que aceitar o trabalho que proporciona o seu sustento, que proporciona o seu salário. Quantas pessoas, às vezes, se submetem a atividades profissionais que não são o que elas realmente sonharam, que não são o que elas realmente desejam, que não são o que lhe traz verdadeira satisfação e realização. Mas aí a pessoa pensa, mas eu preciso desse trabalho para minha subsistência, para a subsistência da minha família, para o meu sustento. Então, o que me resta? Aceitar. Me resta compreender que é esse o meu processo desse momento e que eu preciso ter aceitação com isso. Então, o Espiritismo também, ele proporciona uma fé inabalável no futuro. Aquela dúvida cruel, ela não toma mais conta da alma, ela não apodera mais a alma. Porque o espírita, ele tem certeza da existência de uma vida futura. Então, ele passa a ver os fatos de um ponto de vista mais elevado. E as dúvidas terrestres, elas passam a ter uma importância menor. Elas passam a acometer os nossos corações de forma menos intensa, de uma forma mais leve e mais suave. Porque a perspectiva de uma felicidade que nos espera faz com que nós tenhamos paciência, resignação, coragem para irmos até o final do nosso caminho. Então, eu acho isso muito bonito e muito confortante, porque todos nós vivemos momentos de dificuldade, todos nós vivemos momentos de dor, de sofrimento, de angústia. E o Espiritismo, ele vem justamente trazer o esclarecimento que a gente precisa. Porque às vezes aquela dor é tão imensa, é tão profunda, que ela torna tudo obscuro, torna a nossa compreensão dos fatos e da vida obscura. E a partir do momento que a gente se dedica a estudar, se dedica a compreender um pouco mais a doutrina espírita, as coisas ficam mais claras. Acende uma luz para a gente lá no fim do túnel. E é uma luz que realmente ilumina e clareia o nosso caminho. É uma luz que realmente nos mostra, olha, tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Esse sofrimento que você está vivenciando neste momento tem uma razão de ser. Tem um objetivo na sua existência. Tente transpor esse sofrimento, tente aceitar. Assim como outras coisas nós precisamos aceitar. E tenha a certeza da vida futura, tenha a certeza da recompensa, da felicidade verdadeira. E através dessa luz, nós adquirimos realmente paciência, resignação e coragem para a nossa luta. Então, eu acho isso uma coisa muito bonita, uma coisa muito bela do Espiritismo, e uma coisa que muitas vezes acalma o meu coração quando eu me vejo angustiada diante de determinadas situações da minha vida. Isso tem que ficar sacramentado no coração de cada um. É para isso que nós estamos aqui, inclusive, para que a gente possa sacramentar a beleza, a luminosidade dessa doutrina no coração de cada um de nós que estamos aqui hoje voltados para esse objetivo. Então, é preciso a gente entender a postura do suicida, para que nós não nos
não nos coloquemos em posição de julgamento. Não é nosso objetivo e também não é nosso direito julgar. A nossa opção pode ser apenas acolher aos nossos irmãos que se encontram nessa situação. Pensar em suicídio, pensar em se matar, não te torna uma pessoa mais fraca. Muito pelo contrário. Existe muita força e muita coragem nas pessoas que são sensíveis ou hipersensíveis. O que não pode acontecer é você acreditar que aquela dor que o leva a pensar em suicídio será menor após você cometer o suicídio. Então é só isso que a gente tem que ter em mente. A gente não pode acreditar que aquela dor vai sumir, que aquela dor vai desaparecer como num passe de mágica, porque isso não acontece. É preciso dar um tempo para suportar, para atravessar esse deserto no qual você se encontra nesse momento de dor e de angústia. Tentar compreender que esse deserto é momentâneo. E para isso, tente se afastar de tudo aquilo que te faz mal ou de todas as pessoas que lhe fazem mal. Então, para atravessar esse momento, às vezes é necessário a gente desapegar de muitas coisas. Desapegar de, às vezes, um relacionamento que está te afundando mais ainda na dor e no sofrimento. Às vezes, uma opção profissional que está te afundando mais em dor e em sofrimento. Problemas financeiros, todos os motivos que nos levam a pensar, a cogitar, uso de drogas que às vezes desencadeiam essa ideação suicida. Então, tente analisar o que está me prejudicando nessa minha travessia. Quem que está me prejudicando nessa minha travessia? Antes de eu achar que eu preciso finalizar a minha travessia, dar fim à minha existência, eu vou tentar me desvincular dessas coisas que me fazem mal. E às vezes esse momento é o momento que você precisa para recuar dessa ideia, dessa tentativa e dessa possibilidade. Quando você superar essa dor e essa angústia, você vai entender que você vai deixar de ser vítima do mundo para se tornar um agente transformador do mundo. Justamente aquele agente que veio para a escola de Jesus aqui na Terra para transformar esse mundo em um mundo de amor e de paz. Então, essas pessoas, elas saem dessa situação mais fortalecidas e prontas para trazer mais luz para as pessoas que as cercam. Talvez você esteja aí me olhando, me assistindo aí do outro lado da tela, ou tem alguma pessoa assim próxima que você conhece, que está vivenciando um problema que você considera insuperável. Uma dor insuportável da qual você não consegue se libertar. E às vezes você pode se sentir desamparado. E chega a passar pela sua cabeça a possibilidade de abandonar a vida. Primeira coisa que você precisa ter ciência: você não vai morrer. Você pode destruir o seu corpo físico, mas a sua vida você não vai poder destruir, porque o espírito é eterno. Então, antes de tudo, tenha ciência dessa máxima, dessa condição que é indiscutível. Você não vai morrer. Apenas o corpo morre, o espírito permanece. A segunda coisa, tenha certeza que você não está sozinho. Talvez eu, talvez você e talvez outros milhares de pessoas nesse momento estejam vivendo a mesma situação, a mesma dor, o mesmo sofrimento, esteja também se sentindo desamparado pela vida, esteja se sentindo solitário. Mas acredite, você não está sozinho. Olhe para o lado e não olhe apenas para si mesmo. Ouça uma outra pessoa, busque ajuda. Você vai poder sentir o poder da solidariedade. Nós estamos hoje vivenciando um momento muito difícil, de muita angústia, de muita incerteza. E por outro lado, é um momento que na minha vida aqui na Terra, eu nunca vivenciei algo tão bonito no âmbito da solidariedade. Eu nunca observei a humanidade tão unida por um único objetivo, por um bem comum. E a humanidade tão unida pelos próximos. As pessoas não estão doentes, não estão acometidas, mas elas estão ali se mobilizando.
Então, a solidariedade, ela existe aqui na Terra. Às vezes, nós nos prendemos muito às coisas negativas da humanidade, às falhas da humanidade, às dificuldades que nós vivenciamos. Mas existe essa beleza da solidariedade que é algo incomparável e é algo que realmente pode te fortalecer nesse momento de dor e de dificuldade, porque nós estamos juntos nessa caminhada. É uma peregrinação, não é uma caminhada solitária. Então, eu convido para que você continue nessa caminhada, ao meu lado, ao lado dos seus familiares, ao lado das pessoas que precisam de você. Acredite na sua utilidade. E não queira desistir. Não deixe essa caminhada seguir sem a sua presença. E o que é preciso para que a gente tenha força, para que a gente consiga superar, para que a gente possa realmente acreditar que vai dar certo, que vai funcionar e que eu posso desistir do suicídio, porque o suicídio deixa de ser uma opção? Eu vou trazer para vocês uma prece que é muito famosa, ela é muito utilizada nos Alcoólicos Anônimos, é uma prece de otimismo, e que nos diz o seguinte: Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Primeira coisa, vamos aceitar. Existem muitos fatores que não estão ao nosso alcance de transformação ou de mudança. Então, nós precisamos aceitar que aquilo é um fato concreto na nossa vida e aceitar com serenidade. Nós precisamos pedir a Deus também coragem para modificar aquelas coisas que nós podemos modificar. Então, nós precisamos ser verdadeiros guerreiros e ter coragem para transformar aquilo que nos incomoda na nossa vida, para transformar aquilo que nos acorrenta ao mal, aquilo que nos traz dor, desespero e sofrimento. E nós precisamos também pedir a Deus sabedoria, para que a gente possa conhecer a diferença entre essas duas coisas. Então, essa é a minha reflexão para vocês hoje, que nós possamos memorizar, reviver, relembrar, repetir essa oração de forma insistente, de forma permanente, especialmente naquele momento de maior dor, de maior desespero, naquele momento que você acha que essa dor é insuperável, você está sozinho nessa caminhada. Então, peça a Deus para te trazer serenidade para a aceitação, coragem para as transformações e para as mudanças, e sabedoria para que você possa saber a diferença entre essas duas coisas. E agora eu vou convidar a Vanessa para cantar para vocês uma música que eu reservei para hoje. É uma música que faz parte da minha vida há longo tempo, há muitos anos, que sempre me leva a refletir. E eu acho que é uma música que traz uma mensagem muito bonita sobre o verdadeiro conhecimento, a verdadeira aceitação. Aquele momento em que a gente para analisar a nossa vida e faz a nossa lição de casa. E nós nos perguntamos, o que eu aprendi com tudo isso? O que eu aprendi até hoje com as oportunidades que a vida me deu? Então, muito obrigada mais uma vez, Vanessa, por me apoiar nesse projeto de hoje. E eu espero que vocês possam se sentir extremamente confortados, extremamente iluminados. Todas aquelas pessoas que se sentirem desesperadas, num momento de abandono, se visualizando nessa possibilidade de um suicídio, entre em contato, nós estamos aqui para isso. Aquelas dúvidas que vocês têm, que não conseguem fortalecer, dizendo, por que a vida continua? Como que eu vou ter certeza que existe vida após a morte? Como que eu vou ter certeza que o espírito é imortal? Então, se vocês ainda se encontram atormentados por todas essas dúvidas, amanhã nós vamos ter uma excelente oportunidade aqui no canal. O Rogério vai estar respondendo, vai ser um momento, uma live voltada só para perguntas e respostas. Aquelas pessoas que não quiserem se expor diretamente na página, pode ir no privado, porque a página privada do centro é realmente privada, então você vai estar preservado lá. E quem quiser também pode entrar em contato comigo no meu Instagram, no privado. Fiquem à vontade para buscar a ajuda que for necessária. Nós estamos aqui por vocês. Que assim seja.
Que assim seja. Muito obrigada, Aline. Obrigada. Excelente reflexão sobre suicídio. Acho que colaborou para todo mundo refletir melhor sobre o assunto. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de muito pouco ser, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a morte e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou trocando os dias pela longa estrada. Estrada sul, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Preciso amor para pulsar, é preciso paz para poder sorrir, precisa chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso e já chorei demais. Cada um de nós possui a sua história e cada vez carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigada pela participação de todos e queremos lembrar os pacientes que permaneçam em vibração até às 8 horas da noite. Lembramos que amanhã temos nossa live de perguntas e respostas com o Rogério. Então, boa semana a todos, que assim seja.